Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST. O programa de hoje é especial. Vamos mostrar os melhores momentos do seminário Liberdade Sindical e os novos rumos do sindicalismo no Brasil, que aconteceu durante 3 dias no TST. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen, ressaltou que a ideia de promover um amplo debate sobre a questão surgiu da constatação de que o modelo sindical brasileiro exige mudanças. Contamos, como sabemos, mais de 14 mil sindicatos no país. Com honrosas exceções, a maioria composta de sindicatos de pouca ou nenhuma representação. Ninguém ousa negar que temos milhares de sindicatos inexpressivos, de empregados e de empresas, em larga medida em virtude do monopólio da representação sindical e da receita fácil da contribuição sindical obrigatória. Parece inegável também que contribuiu para intensificar essa proliferação de sindicatos a já mencionada partilha da contribuição sindical pelas centrais sindicais, proporcional ao número de entidades sindicais filiadas. De outro lado, assistimos igualmente a um cenário de crise de representatividade dos trabalhadores e das empresas, que muitas vezes não obtêm dos sindicatos os serviços que deles se esperam e, por isso, não se sentem representados. Agravam esse cenário o sistema de unicidade sindical e a rígida e engessada organização por categoria, que não ensejam ao cidadão trabalhador a liberdade de opção pela melhor representação ou a criação de sindicatos por empresa ou por profissão. A rigor, desafortunadamente, exibimos um sistema sindical que, além de anacrônico, apresenta-se contraditório e ambíguo. Parece sugerir e clamar, a toda evidência, que deveríamos encetar todos os esforços ao nosso alcance para haver implantado em nossa sociedade um sindicalismo forte, democrático, combativo e cidadão. Um sindicalismo que nos permitisse desenvolver um novo modelo de relações de trabalho em que, sem prejuízo do indispensável dirigismo estatal para manter os princípios e normas que compõem as vigas mestras tutelares do direito do trabalho, o intervencionismo fosse menos intenso e muito mais ampla a autorregulação pelo exercício da autonomia privada coletiva dos sindicatos. Senhoras e senhores, a Organização Internacional do Trabalho, buscando a reafirmação da democracia no mundo do trabalho, como sabemos, elevou a liberdade sindical à dignidade de verdadeiro pilar do universo laboral moderno. A diretora da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Laís Abramo, lembrou que o Brasil tem se destacado no cenário internacional por suas ações pela promoção do trabalho decente e vem se tornando uma referência em diversas áreas, como o combate ao trabalho infantil e degradante, à discriminação e ao desemprego. Mas ressaltou que das 8 convenções fundamentais da OIT, a única que o Brasil ainda não ratificou foi a Convenção 87, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito de sindicalização. Desde a fundação da OIT, em 1919, e desde que o sistema de supervisão normativa começou a funcionar, há 86 anos atrás, o Brasil tem incorporado as normas internacionais do trabalho ao seu ordenamento jurídico. Atualmente são 82 as convenções ratificadas e ativas no Brasil, 82 das 189 que foram adotadas até hoje. Entre elas, 7 das 8 convenções fundamentais, as que se referem ao trabalho forçado, número 29.105, a Convenção número 98 sobre o direito de sindicalização e negociação coletiva, a Convenção número 100 sobre igualdade de remuneração, a Convenção 111 contra a discriminação no emprego e na profissão, a Convenção 138 sobre a idade mínima para admissão ao emprego e a Convenção 182 sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. As 8 convenções fundamentais são o tema da pesquisa geral da Comissão de Peritos, que será discutida na próxima reunião do Comitê de Aplicação de Normas, na próxima reunião da Conferência Internacional do Trabalho, que se inicia agora em junho.
É a primeira vez na história da OIT que a Comissão de Peritos faz uma pesquisa geral sobre todas essas convenções, o que é um documento de extrema importância e sobre a qual a diretora do Departamento de Normas da OIT, doutora Cleópatra, fará referência amanhã na sua intervenção nesse seminário. Como todos sabemos, a única convenção fundamental que não foi ratificada pelo Brasil é a Convenção número 87, que será justamente um dos pontos centrais de discussão nesse seminário. Além dessas convenções fundamentais, é importante ressaltar que outro tema que será discutido também nesse seminário é a Convenção número 151 sobre os direitos sindicais, inclusive de negociação coletiva para os servidores públicos, que foi ratificada há pouco tempo pelo país. Como sabemos, as convenções da OIT são normas internacionais que definem padrões mínimos a serem observados por todos os países que as ratificam. A ratificação de uma convenção por qualquer dos seus Estados-membros é um ato inteiramente soberano de cada um desses Estados-membros, que implica a sua incorporação ao sistema jurídico, legislativo, executivo e administrativo do país, tendo, portanto, um caráter vinculante. Esse seminário será uma grande contribuição, sem dúvida, para dar corpo a esse processo dinâmico e constante de incorporação ao Brasil das convenções ratificadas, especialmente as que vão ser discutidas nesse seminário, como a 98 a 151, assim como o princípio geral da liberdade sindical. E não perca no próximo bloco as discussões que marcaram o seminário sobre liberdade sindical. Até já! A Convenção 87 e a atuação da OIT, o papel do TST na concretização dos direitos fundamentais, discriminação antissindical, as fragilidades do atual modelo sindical do Brasil. Vamos aos momentos que marcaram o seminário Liberdade Sindical e os novos rumos do sindicalismo no Brasil. A estrutura sindical segue junto nessa onda de democratização que levou à Constituição de 88. O inciso 2º nos coloca uma dúvida, nos desestabiliza, nos tira como leitores da nossa zona de conforto, na medida em que ele seleciona um elemento da estrutura constitucional anterior, das estruturas constitucionais pretéritas, e ressuscita essa unicidade sindical. Ressuscita num lugar de destaque. É uma opção, que fique bem claro, é uma opção concreta do Constituinte, de 87 e 88, inserir a unicidade sindical. Como isso se coloca para o intérprete? Eu acredito que em 88 não havia muitas alternativas. Nós temos acumulado já uma história institucional de defesa de direitos, uma história institucional de realização de direitos fundamentais no mundo do trabalho. Então já é possível estabelecer um quadro de uma certa contradição entre essa unicidade sindical e todo o arcabouço restante da Constituição. Seja a liberdade sindical do caput, do artigo 8º, sejam essas normas internacionais às quais eu fiz aqui referência. Nós temos todo um movimento histórico de liberdade, todo o reconhecimento desse movimento histórico de liberdade pela nossa Constituição. Temos uma prática social de liberdade. Nós que atuamos na Justiça do Trabalho vemos a imensa criatividade dos atores que ficam desdobrando os sindicatos, mas procurando se manter no marco da unicidade, criando-se, deslocando determinadas categorias, fragmentando. Ou seja, nós não temos mais um sistema como tínhamos no período da CLT. Uma análise dos sindicatos hoje existentes vai mostrar um contexto muito mais pulverizado e fragmentado, que é fruto desse trabalho criativo dos atores sindicais, de criar novas entidades, desdobrar-se de entidades existentes, convencer autoridades administrativas de que isso é possível, convencer os seus filiados de que vale a pena criar um novo sindicato, convencer os integrantes do judiciário de que isso é possível, convencer o integrante do Ministério Público, que vai investigar se há alguma irregularidade, se isso é lícito ou não. Então, esse é um trabalho que se faz em nome do texto. É o artigo 8º, são essas normas internacionais que inspiram um ambiente de liberdade que permite essa construção de novas formas de organização sindical.
a Convenção 87, ela se insere, se a gente apertar ainda mais a análise no nosso microscópio, diminuir ainda mais a lente de exame desse fenômeno, nós vamos ver que ela se insere naquele momento no qual nós tínhamos a definição do cenário geopolítico internacional contemporâneo, que era a criação da Organização das Nações Unidas. A OIT é anterior, né? Eu sempre costumo frisar, se costuma dizer a OIT, esse organismo da ONU. Não, a OIT é anterior à ONU, ela é ainda da primeira parte do século passado, ela surge no contexto, logo depois que é criada a Liga das Nações, a mãe da ONU, a Sociedade das Nações, em 19, nesse período, nesse contexto histórico, é criada a Organização Internacional do Trabalho. Ora, isso não é um dado que se descarte, porque a primeira organização internacional, porque junto com a Liga das Nações, é relativa às questões do trabalhador, e não da mulher, da família, dos detentores de direitos individuais, dos detentores de direito de propriedade intelectual, porque a primeira organização internacional, é criada, a Liga das Nações, que tem fins gerais de manutenção da paz e da segurança internacionais, e, ao lado, a Organização Internacional do Trabalho para cuidar dos trabalhadores, porque são direitos fundamentais, direitos maiores, cuidam do interesse maior das pessoas. Então, esse resgate é muito importante para se entender que não se trata de uma convenção qualquer. Nem se trataria de uma convenção que precisaria passar pelo parlamento, em duas casas, contando com uma quantidade de votos específica. Então, isso precisa ser resgatado. Segundo, essa convenção ela vem reiterar o que está no preâmbulo da Organização Internacional do Trabalho. Então, o que está na Organização Internacional do Trabalho, no preâmbulo, já consta o compromisso da liberdade sindical, ora, sem determinismo. Tanto a OIT como a Organização Internacional do Trabalho não se vão imiscuir se a liberdade vai ser unicidade, pluralidade, não importa. O que a instituição, a organização quer, e a Convenção reitera, é a liberdade sindical incondicional, sem a intervenção do Estado e sem restrições. Agora, como cada Estado vai incorporar isso ao seu ordenamento jurídico, esta é uma liberdade. Então, essa convenção, ela é, na verdade, uma continuação do que diz a OIT, o que equivaleria dizer que todo país membro da OIT, que ratificou o Tratado da OIT constitutivo, deve ter a liberdade sindical ampla, sem determinismo no seu direito interno. A forma mais severa de discriminação antissindical é a demissão, porque tem as consequências mais sérias, não apenas para o trabalhador, mas também para a família do trabalhador. Então, este é o caso em que a legislação permite o empregador a rescindir o contrato de trabalho unilateralmente, sem dar razões, sem dar uma justificativa, numa condição que a compensação fornecida pela lei, então, será paga, mesmo que o motivo real seja, então, a filiação do trabalhador num sindicato ou suas atividades como membro de um sindicato. O Comitê de Especialistas relembra que a demissão por razões econômicas, porque, com frequência, esta é a razão que as empresas dão, mas o Comitê de Especialistas disse que demissões por razões econômicas, se são utilizadas como um meio indireto de atos de discriminação antissindical, então, esta ação pode dar lugar a problemas particulares com relação à Convenção número 98. A proteção dada aos trabalhadores e a líderes sindicais
contra atos de discriminação antissindical é um aspecto essencial da liberdade de sindicalização. E estes atos podem resultar, na prática, numa negação do direito de sindicalização e das garantias estabelecidas na Convenção 87 da OIT e, como consequência, no direito de negociação coletiva. Todos os trabalhadores, inclusive os rurais, estamos falando disso aqui nesta convenção, têm o direito de constituição sem autorização prévia das organizações que estimem conveniente, com a única condição de respeitar os estatutos das mesmas. E pediu ao governo que informe sobre todas as medidas adotadas a respeito. Parece uma cópia do 87, mas o Brasil não ratificou a Convenção 87. No parlamento, deve ter ocorrido uma discussão a respeito disso quando foi ratificado a Convenção 141. Do que falamos quando falamos de liberdade sindical? Falamos de independência para poder escolher, para poder ter mais de uma organização, se esse for o desejo dos trabalhadores ou dos empregadores. E dizíamos que, vinculado com este tema, está a questão da possibilidade de que os trabalhadores possam se afiliar a mais de uma organização. O tema está estreitamente vinculado com o que foi assinalado anteriormente. Hoje em dia, como vocês sabem muito bem, nós temos os problemas do multiemprego. E muitos trabalhadores têm mais de um emprego. O problema ocorre nos países em que há trabalhadores que trabalham na função pública durante o dia e fazem alguma outra tarefa durante a noite em outro setor. E há legislações como a de El Salvador ou do Paraguai, em que não é possível para estes trabalhadores, não é possível estar afiliado a mais de uma organização sindical para a representação de seus interesses. Logo, entramos no tema do monopólio sindical. O monopólio sindical, com relação ao qual gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, que os órgãos de controle ressaltaram em várias ocasiões que é necessário evitar uma multiplicação do número de organizações que possam competir entre si, mas é algo que normalmente interessa aos trabalhadores e aos empregadores, o direito de constituir as organizações que estimem conveniente, estabelecido no artigo 2 da Convenção 87, implica que o pluralismo sindical deveria sempre ser possível. E se o Brasil decidir dar o primeiro passo entre os grandes do mundo para ratificar uma convenção que se refere a direitos humanos fundamentais, estará dando um exemplo aos outros grandes do mundo que ainda não o fizeram. Causa espanto a extraordinária multiplicação de sindicatos. 14 mil, sendo 9.800 de trabalhadores. E que grande parte dos acadêmicos e analistas, paradoxalmente, atribui ao sistema unitário, desconhecendo o procedimento seguido pelo Estado que, a pretexto de respeitar a liberdade sindical, registra sindicatos fantasmas, criados por oportunistas e aventureiros, não para representar grupos ainda inorganizados, mas minúsculas dissidências resultantes de dissociação, aliás, com muita propriedade chamada pela doutora Silmara como fragmentação, ou desmembramento de setores já organizados, e tudo em assembleias vazias, sem nenhum respeito aos princípios de democracia. Ninguém dirá que a negociação coletiva é livre, se está limitada à data base, uma vez a cada ano, com prazos curtos de início e fim. Da mesma forma, a convenção coletiva, que se esgota em até 2 anos, e tudo precisa partir do começo, ser de novo reivindicado, aprovado pela Assembleia e outra vez concedido pelo patronato. A greve antes era sufocada pela polícia, hoje é impedida também pelo interdito proibitório, quase sempre, que virou moda, sempre definido. E também, não bastasse tanto pela determinação de retorno ao trabalho, de qualificação negativa, ilegal ou abusiva, e submissão a multas pesadas.
Se o sindicato compõe o pluralismo político que dá sustentação ao Estado democrático de direito, tem por dever participar decisivamente da construção dessa nova sociedade que, de resto, constitui o interesse principal da classe trabalhadora. Possível agora pensar um modelo de organização sindical para o Brasil. A liberdade sindical, como expressão da individualidade, não pode superar a liberdade coletiva geral como prática da democracia. A OIT tem como um dos seus instrumentos normativos fundamental a Convenção 87, que trata da liberdade sindical. Assim como a grande maioria dos acadêmicos considera que a pluralidade é causa de divisionismo e, por isso mesmo, um grande mal, mas melhor do que a unicidade imposta por lei. O ideal seria a unidade concertada pelos atores. Nesse quadro, há que se rejeitar a unicidade como monopólio de representação, não dos trabalhadores, de facções ou tendências partidárias, religiosas, de clãs, de preposto do Estado ou dos patrões. Mas deve-se rejeitar também o pluralismo divisionista e concorrente, como se comprova pela disputa entre as centrais reconhecidas pelo Estado. Também a unicidade ou a pluralidade no âmbito da empresa, fora de dúvida, egoísta e elitista. Nesse ponto, bom ter presente que as empresas de grande porte, conforme levantamento do Sebrae e Diese, não chega a 1% do universo de empresas brasileiras, ficando de fora mais de 700 milhões de trabalhadores brasileiros. Pior do que a unicidade oficial e a pluralidade ampla, a representação restrita ao quadro associativo. São 19% apenas de trabalhadores sindicalizados. O sindicato foi pensado para defender a classe trabalhadora como um todo, de modo que todos devem ser representados. Toda vez que nós temos um problema de representação de interesse, a gente cria um sindicato ou cria um município. Essa é a lógica. Olha e vê. Quando todo mundo imaginava que você teria assegurado um processo mais firme de expansão sindical com a Constituição de 88, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós tivemos uma expansão quase que exponencial. Bom, na verdade, isso significa o quê? Significa que a base é invertida. O Brasil é um Estado federal que é o Estado mais unitário que eu conheço. E o Brasil tem uma relação sindical pulverizada. Então, essa discussão de unicidade, em primeiro lugar, me desculpe vocês, é falsa. É por esse motivo que nós temos 19, 20, 30 e vamos chegar a 50 mil sindicatos. Isso não é porque o Estado controla. Não é porque o Estado controla, é porque também não tem controle sobre as assembleias, o que é bom que não tenha. Mas o fato de não ter controle sobre as assembleias possibilita uma série de desmembramentos sindicais, de criação de sindicatos, com 2, 3, 4 trabalhadores. Não é só por conta de desmembramento, é conta também de criação, pela imaginação criativa do brasileiro, de criar, de traduzir as categorias. Então, onde que é bares, hotéis, restaurantes, vira trabalhadores nas refeições rápidas. Então, você tem uma certa criatividade que é própria do Brasil, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E o fato é que nós invertemos a base da representação. Então, nós nos contentamos de ter o nosso município, que é o suficiente para ter uma delegacia, um fórum, um juiz, um promotor, e não importa que não tenha sustentabilidade. Não importa. Importa que está no jogo jogado da política, ele tem um certo espaço. É melhor isso do que disputar no Pacto Federativo Unitário. Então, a unidade sindical é uma discussão fora do lugar no Brasil, como tantas outras. Claro que tem interesse concreto de quem não quer perder a base de representação, de quem não quer deixar de ser ator político. Isso é outro problema, é um problema político. Não tragam para mim, cada um com seus problemas. Isso não é problema de reflexão de sistema, isso é um problema de operação dos interesses concretos da representação política. Então, vamos tirar esse tom, não tem saber jurídico, não tem saber, isso é política. E é muito importante, mas não misture, porque senão fica complicado. Agora, o que seria o oposto interessante? Você ter uma unidade sindical a partir da centralização. Ou seja, nenhum sindicato do mundo, quando eu digo democrático, minimamente representativo, descentraliza pela base, descentraliza pela cúpula. Nós temos, aí eu posso trazer os dados do Ministério do Trabalho, 14.922 entidades com registro. Isso apenas as que têm registro lá perante o Ministério do Trabalho. Dessas 14.922 entidades, nós temos sindicato rural, sindicato urbano, sindicato de empregadores, federações, confederações, sindicatos de categorias diferenciadas.
se fala tanto de que só podemos ter dentro do nosso ordenamento, e aí a gente vai naquela conceituação do que é categoria, e você verifica dentro do ordenamento uma regra que fala de uma atividade preponderante, mas que nós temos 472 sindicatos profissionais de categoria diferenciada, que simplesmente seguem outra regra na negociação coletiva. Como é que a gente pode fazer um diagnóstico quando a gente verifica dentro de uma estrutura sindical a existência de mais ou menos 400 sindicatos de trabalhadores liberais ou de autônomos? Autônomo profissional ou categoria econômica? De que forma é que nós vamos trabalhar? De que forma nós vamos diagnosticar? Então, sem dúvida, é importantíssimo o ministro Dallazen, e por isso, mais uma vez, não me canso de parabenizar esse nível de discussão, para que a gente procure, antes de tentar verificar uma forma de mudança, vamos primeiro verificar o que de fato ocorre aqui no nosso país. A gente tem uma legislação que eu entendo que ela é perfeita, ela é democrática. Por que eu digo que ela é perfeita na sua forma, na sua legislação? Qualquer entidade sindical, para se constituir, ela não deve sofrer qualquer tipo de interferência ou intervenção sindical. Isso aí está assegurado constitucionalmente. Mas deve ser decidido em assembleia. A assembleia que deverá ter como soberano o que se decidiu. Levando em conta que essa assembleia teve ampla participação, que ela teve fins democráticos, nós temos no ordenamento já totalmente estruturado para recepcionar qualquer convenção que venha a dispor sobre liberdade sindical, tendo por fim princípios democráticos. Nós temos que respeitar organizações internacionais, nós temos que respeitar também o diálogo social. Temos que ouvir o que de fato a sociedade quer. Temos que fazer com que se aclamar por uma maior participação social e que as conferências do Nacional Trabalho Decente, as conferências estaduais do Trabalho Decente, todos esses pontos que estão sendo pautados, que fortalecem o diálogo social e o envolvimento das classes para esse nível de discussão, é que poderão trazer, sem dúvida, pelo menos um diagnóstico. E, quem sabe, uma possível solução de melhoria, de uma defesa, de uma relação de trabalho adequada, com equilíbrio entre o capital e o trabalho. Eu escrevi um livro sobre a reforma sindical, cujo título era Para Onde o Brasil Quer Ir? E, terminado o fórum em 2005, agora já se passaram 7 anos, eu verifico que a pergunta é a mesma, né? Para onde o Brasil quer ir no campo da reforma sindical? As questões são as mesmas, né? Contribuição compulsória, contribuição voluntária, unicidade, pluralidade, de negociação, direito de greve. Os atores concordaram que o principal estímulo para se buscar mais representatividade, para elevar a representatividade das entidades sindicais, seria a transformação da contribuição sindical atual compulsória numa contribuição sindical voluntária ou semi-voluntária ou semi-compulsória. Observando de fora, agora, pessoalmente, penso que esta questão da reforma trabalhista e reforma sindical, muito sensível, e ainda é sensível, pode ser mais bem enfrentada nos dias de hoje do que naquela ocasião, viu, Siqueira? No meu entender, nós vivemos uma atmosfera mais propícia para esse debate. Com o avanço acelerado dos processos de competição e de globalização, empregados e empregadores parecem ter entendido a importância estratégica da cooperação para se estimular as inovações e os investimentos, que redundem na melhoria da competitividade das empresas e na geração de empregos de boa qualidade para o povo brasileiro. Ou seja,
a pergunta continua a mesma: para onde o Brasil quer ir? Mas o clima é diferente. Ademais, os bons ventos da economia brasileira e a distância das recessões que assolam outros países constituem uma preciosa oportunidade para se fazer boas reformas. E não perca no próximo bloco, a Convenção 87 da OIT mobiliza os debates. É daqui a pouco. Até já! A Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho trata da liberdade sindical e da proteção do direito sindical. E sua essência está contida no artigo 2º, que garante a trabalhadores e entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, a liberdade de criação e filiação a organizações, sem autorização prévia. Das 8 convenções fundamentais da OIT, esta é a única que ainda não foi ratificada pelo Brasil. O que nós temos assistindo é um verdadeiro caos e a verdadeira bagunça generalizada que nós temos hoje no Brasil em relação à criação e proliferação de sindicatos de base que vem acontecendo no Brasil. Quem decide hoje se um sindicato pode existir ou não é o Ministério do Trabalho e Emprego, as suas notas técnicas, chegando ao absurdo de se aprovar divisão dos atuais sindicatos existentes sem ouvir os próprios trabalhadores, ou seja, os maiores interessados. Não há mecanismo de consulta, não há plebiscito, não há nenhum mecanismo que estabeleça que os próprios trabalhadores possam se manifestar em relação, por exemplo, ao desmembramento de uma entidade sindical ou à criação de uma categoria. É necessário, portanto, em primeiro lugar, discutir regras claras de representatividade sindical em relação à criação de sindicatos da forma como nós temos hoje no Brasil. Isso para nós não é liberdade sindical. Pode ser libertinagem sindical, mas não liberdade sindical. Defendemos que os sindicatos têm que ter representatividade, têm que ter sócios, e sócios livremente, que adiram livremente, espontaneamente à sindicalização desses sindicatos. Os companheiros que defendem a unicidade sindical existente hoje, da forma como ela está hoje, não se dão conta de que temos uma verdadeira proliferação de sindicatos, na maioria das vezes sem representatividade, sem sócio, pior, sem democracia, sem liberdade e principalmente sem a participação dos trabalhadores. Eles dizem que a Convenção 87 vai trazer mais pluralidade e vai incentivar os sindicatos por empresa, como acontece em alguns países que ratificaram a Convenção 87. No entanto, se você pegar os exemplos de países da América Latina ou da América Central, que ratificaram a Convenção 87, as regras existentes e a lei existente nesses países é incoerente com a Convenção 87, porque estabelece, por exemplo, que só pode ter sindicato em empresas com mais de 30, 40 ou 50 trabalhadores, quando na maioria as empresas têm menos trabalhadores do que isso, formais, com carteira assinada e, portanto, em condições de construir e constituir um sindicato. A lei no Brasil hoje incentiva a não ser sócio. Para que o trabalhador vai ser sócio do sindicato? Com essa estrutura sindical que nós temos hoje? Para nada. Para que eu vou ser sócio do sindicato? Pagar a mensalidade sindical se eu vou ter o mesmo benefício de você, bobão, que paga o sindicato todo mês. Então, esta estrutura, essa mentalidade do Ministério Público do Trabalho, nós temos que alterar, mudar, e eu espero que com a nossa proposta de pôr fim às taxas existentes hoje, inclusive a do imposto sindical, se construa uma nova legislação no sentido de garantir que o trabalhador decida livremente, em assembleia, qual é o valor, primeiro, qual é a forma de que ele considera importante a sua organização. Segundo, que o trabalhador decida livremente a forma de sustentação financeira da sua entidade sindical, sem interferência do Estado, sem interferência da empresa, sem interferência da Justiça ou do Ministério do Trabalho. No direito coletivo, a negociação é coletiva. As conquistas são coletivas, a mobilização é coletiva. Então não é justo afirmar que só paguem aqueles que são sócios, se
na luta coletiva de uma fábrica, não param só os sócios, param todos os trabalhadores, né? Lutam todos os trabalhadores. Podem perder todos os trabalhadores, como podem ganhar todos os trabalhadores. Então, nesse aspecto, nossa visão da unicidade sindical a qual nós defendemos, ela parte desse pressuposto, né? Nós defendemos o sindicato unitário ou sindicato único, porque nós achamos que é o melhor instrumento para congregar católicos, comunistas, socialistas e quem não acredita e não tem nenhum partido, e que todos, pela força da classe, pelo enfrentamento entre o capital e o trabalho, e não a negociação individual entre uma pessoa trabalhadora e um patrão empresário, mas sim um conflito de capital e classe operária. Então, para isso, nós achamos que toda a classe operária deve colaborar. E eu discordo aqui de dizer que nós estamos com a estrutura fascista, porque ela já mudou muito, e muito. Não é? Primeiro, nós temos o direito a ter centrais sindicais organizadas. Segundo, nós temos direito de o sindicato escolher a qual federação, a qual central e a qual confederação, não nessa ordem, a qual federação, confederação e central, ele escolhe para quem ele quer direcionar a sua contribuição sindical. Então, aquela crítica de achar que não vou pagar para quem vai mamar, conversa mole, isso já está superado pela 186. Você pode constituir a sua federação, a sua confederação e fazer a sua central. Então, nós já estamos, na prática, nós estamos caminhando para a tão falada Convenção 87 nos seus direitos. Quer dizer, na prática, nós já estamos dando esses passos. Nós aqui, quando falamos de sindicalização, de índice de sindicalização, até parece que é fácil assim de sindicalizar nesse país, né? Então é importante a gente saber que a contribuição sindical é fundamental para os trabalhadores. Então, na hora que o Ministério Público vai e diz que só paga sindicalizados e não sindicalizados não pagam, ele está tomando partido do patronato. Está dificultando a luta dos trabalhadores. Eu creio que não é justo, é bom que a gente faça o debate para a gente buscar meios que evitem esse tipo de ação. Porque aqui nós estamos falando teoricamente, mas nós temos sindicatos que tiveram que pedir dinheiro emprestado para a federação ou para a central porque não conseguiu recolher. Nós, quando fazemos, com essa mesma estrutura, as negociações coletivas, nós fazemos não só por sócios. Hoje a legislação deixa muito claro, é para todo mundo. Inclusive, eu não reclamo que vá para todo mundo. Eu acho que é importante. Eu acho que não vai para todo mundo. Nós negociamos para a categoria. Porque se nós recebemos, inclusive, o imposto sindical da categoria, nada mais justo que quando se negocia para a categoria de uma forma geral. O que isso, a meu ver, dá elementos para que tanto o TST quanto o Ministério Público compreendam que todas essas atividades que nós desenvolvemos é para a categoria de uma forma geral, não é só para o sócio, é para toda a categoria. Então, é fundamental que haja essa compreensão da valorização da atividade que desenvolvemos em termos de convenção coletiva. Então, a OIT contribui muito com uma série de atividades, como foi também no ano passado, um evento importantíssimo. O Brasil teve um destaque especial quando a Convenção 169 foi ratificada, que é das domésticas, tão discriminadas, mulheres à margem da cidadania. Então, tem elementos fundamentais. Mas, com todo o respeito aos companheiros da OIT que aqui estão, a UGT é totalmente contra a ratificação da 87. Somos contra. Eu acho que nós temos que realmente mexer em algumas estruturas. Mas será também que nós não temos que ver um pouco mais o papel do próprio judiciário nessa atividade? Nós não temos que ver um pouco mais o papel do próprio Ministério Público nessa atividade? Eu não estou falando para provocar. Eu estou falando porque eu acho que nós temos que fazer uma atividade por inteiro. Por que antes até de se discutir ou debater, por exemplo, essa Convenção 87, nós não resolvemos definitivamente uma das convenções que, a meu ver, são da mais relevante para um país como o nosso, que é a 158. O Brasil praticamente está no pleno emprego. Os sindicatos, de uma forma geral, têm conquistado nos últimos anos aumentos acima da inflação. 80 ou 85% dos sindicatos. É um trabalho importantíssimo que está sendo feito por essa estrutura. Mas passa alguns meses,
os nossos queridos empresários simplesmente mandam embora os trabalhadores para contratar trabalhadores com salários mais baixos. A Convenção 58 viria, na realidade, não para engessar, mas trazer regras no sentido exatamente da valorização dessa relação capital e trabalho. Então, são essas questões que eu acho que nós devemos debater e discutir. No caso do Ministério Público, tivemos várias conversas, mas, por exemplo, não é possível a gente até considerar como prática antissindical de certas situações que ocorrem, quando tem a tal da carta de oposição, já falada pelos companheiros que me antecederam, mas eu vou um pouco mais longe nessas cartas de oposição. Em certas áreas de comércio e serviços, onde o trabalhador chega 5 minutos atrasado, ou ele é mandado de volta para casa, ou é descontado o dia inteiro, mas na oportunidade de levar a carta de oposição do sindicato, para o sindicato não receber a taxa assistencial, eles levam de ônibus, senhor presidente. Vai ônibus. Eles contratam ônibus, vans, para levar os trabalhadores e para fazer filas nos sindicatos, para constranger, inclusive, os dirigentes sindicais. A Convenção 87 da OIT fala a respeito de um direito humano fundamental, é patrimônio cultural da humanidade. É consequência imediata da Declaração dos Direitos do Homem de 1948. Há trabalhadores que perderam a vida, que perderam a liberdade, que sofreram torturas no mundo inteiro para defender esta convenção internacional. Que um dirigente sindical diga que não quer a Convenção 87, que não quer que o seu país, um país exemplar, um país que é modelo para toda a América Latina, um país que o resto dos países, principalmente os países em vias de desenvolvimento, olham como modelo, como exemplo de como com a democracia é possível sair da pobreza e seu desenvolvimento, que um dirigente sindical deste país diga que não quer para si a liberdade sindical. Quando eu cheguei a este país, quando eu fui convidado para participar neste importantíssimo seminário, eu pensei que teríamos apenas discussões jurídicas e me preparei para as discussões jurídicas. Nunca imaginei que eu me depararia com uma expressão do setor sindical que coincide com as expressões dos governos dos países mais autoritários e dos empregadores mais reacionários do mundo, ou seja, se opor à ideia da liberdade e da democracia sindical. No encerramento do seminário, os temas em debate foram as experiências inovadoras de atuação sindical, reflexões sobre as novas perspectivas do sindicalismo no Brasil e ainda direito de greve e negociação coletiva no setor público e a implementação da Convenção 151 da OIT no Brasil. Vamos aos melhores momentos. Eu, quando comecei minha militância sindical, hoje estou aqui na assessoria do ministro Gilberto Carvalho, eu comecei exatamente numa experiência inovadora, que foi a Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Ford, em 1981, 82, quando fui eleito para a Comissão de Fábrica. E uma segunda inovação, eu fui um dos primeiros dirigentes sindical, ministro, que ousou discutir o impacto das novas tecnologias no ambiente de trabalho. Sobre trabalhadores e sobre o próprio sistema produtivo. Talvez por isso, naquela época, eu fui convidado para fazer o circuito universitário de debate sobre o tema. Acabei viajando o Brasil inteiro falando sobre esse assunto. E eu me lembro que um amigo meu, dirigente sindical importante da época, me dizia o seguinte: Feijó, não sei por que você está preocupado com essas coisas, isso é coisa para discutir daqui 50 anos. Eu tenho 30 de movimento sindical e faz pelo menos 25 que esse tema nos assombra, né? A cada dia. Gostaria de destacar 2 acordos de caráter nacional que foram feitos de 2008 para cá. 2 acordos que eu julgo muito importantes. Por que importantes? Primeiro, porque eles começam pela lógica de uma antiga reivindicação do movimento sindical, que é a contratação nacional. Termos um embrião de contrato nacional que, uma vez existindo, possa se desdobrar para as questões específicas, por região,
por estado, por categoria e, eventualmente, até por local de trabalho, né? Acho isso extremamente importante, chamada contratação de caráter nacional. A primeira, feita ainda durante o governo Lula, que foi o Acordo Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. Esse acordo foi feito em 2008 e foi uma iniciativa do presidente Lula, então, que, preocupado com as notícias da morte de trabalhadores e trabalhadoras no campo por estafa, que eram as denúncias que estavam surgindo, convocou as partes para um processo de diálogo com vistas a implementar um acordo que pudesse produzir melhorias efetivas nesse trabalho, que é um trabalho extremamente penoso. E depois de 17 reuniões, em que participaram, de um lado, representando os trabalhadores, CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, FERAESP, Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Estado de São Paulo, governo, a única que representa os usineiros do Sudeste, do Centro-Oeste, e o Fórum Nacional Sucroalcooleiro, se chegou a um acordo nacional que hoje as entidades de trabalhadores reconhecem que ajudaram a melhorar a condição de trabalho no campo. O Acordo da Construção Civil. Todos se lembram dos graves incidentes de Jirau e Santo Antônio no passado. Eu sei que esse ano teve um rescaldozinho, né, mas já superado, que fez com que imediatamente se estabelecesse uma Mesa Nacional da Construção Civil. Nessa Mesa Nacional da Construção Civil, que foi estabelecida em 2011, estavam presentes as 6 centrais sindicais, federações e confederações da construção civil, representante de trabalhadores e trabalhadoras, representante dos sindicatos patronais, do Sindicato Patronal da Construção Pesada, da dita construção pesada, chamada construção pesada, e a Câmara Brasileira da Construção, a CEBIC. Foram 9 meses de negociação, aonde nós muitas vezes chegamos muito próximo de que a mesa se esgotasse sem ter produzido absolutamente nenhum resultado. Mas veja, o esforço e a vontade de superar aquelas situações nos permitiu construir um acordo que eu diria que implica num avanço num setor da economia brasileira que hoje está em franco desenvolvimento. Neste contexto, no mundo do trabalho, não resta aos trabalhadores senão procurar respostas para a globalização e alternativas para aquilo que não dominam mais. E elas terão de ser globalizadas para criar contrapoder. E a resposta vem da FITIM. Ela foi fundada em 1904, representando hoje mais de 25 milhões de trabalhadores em mais de 100 países. FITIM significa Federação Internacional dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas. Ela assumiu o desafio e em 2009 aprovou no seu congresso uma política chamada de redes sindicais internacionais. E agora, num ato de reforço global necessário, há 3 federações mundiais, a dos metalúrgicos, dos têxteis e químicos, que decidiram no próximo mês, junho, fundir-se numa só, possivelmente obtendo o nome Industrial, ou seja, toda a indústria, que vai ser o novo sindicato mundial da manufatura, mineração e energia. E abro aqui um parênteses que não estava previsto. É interessante. Os sindicatos do Brasil, dos químicos, dos metalúrgicos e dos têxteis, entraram no sistema da unidade, participando da unificação dessas 3 centrais federais, ao contrário daquilo que não querem fazer no país. Como é? Que belo exemplo que vocês podem seguir internamente. Façam a nível interno o que estão fazendo a nível mundial, porque não vão ter outra saída. A luta é pelo reforço do poder dos trabalhadores na base, pela igualdade de direitos e de posições, olhos nos olhos com a empresa,
pela renovação das estruturas, pelo respeito aos direitos negociados e acordados mundialmente e também pela codecisão. E vou lá a seguir. E o desafio vai ser só nosso, já que pouco se pode esperar da política e muito menos da economia. E ou nos comportamos como entes adultos ou temos que pedir a mãozinha do Estado. Quando os sindicatos brigam mais entre si pelo poder local do que com a empresa por direitos, as coisas ficam mais difíceis. Então, no nosso sindicato, a cada 2 mandatos no máximo, né, que são de 3 anos cada um, se renova a direção. Então, eu fui eleito em 2008, né, no meu primeiro mandato, estou no segundo, 2014 vence o meu mandato, vou ter que fazer outra coisa na vida, porque terá um outro presidente. Então, esse modelo exige que haja renovação, porque se não tiver, você tem uma rebelião na base. Então, isso confere ao sindicato uma representatividade muito forte. Apesar da legislação brasileira não prever, o nosso sindicato é um sindicato que é organizado desde os locais de trabalho. Na nossa categoria, que tem 110 mil trabalhadores hoje, esses comitês sindicais estão presentes em 89 empresas. Né? Então, essas 89 empresas representam mais de 90% do emprego dos trabalhadores na nossa categoria. Então, 90% dos trabalhadores da nossa base contam com representação no interior das empresas. As eleições do nosso sindicato é feita em 2 fases. Na primeira fase das eleições, os trabalhadores nas suas empresas, nessas 89 empresas, elegem os representantes sindicais da sua empresa, que tem o papel de fazer a representação naquele local. Né? Passada a primeira fase das eleições, o conjunto dos eleitos, eu vou falar disso com mais tranquilidade para frente, mas o conjunto dos eleitos nesses comitês sindicais de empresa formam o que a gente chama de diretoria plena do sindicato. São 271 dirigentes que saem da primeira fase da eleição. Né? A segunda fase da eleição, entre esses 271, você tem uma chapa de 33 pessoas que vão formar a direção executiva e o conselho da direção do sindicato. Né? E vale lembrar que nessa estrutura, apenas 11 companheiros que compõem a executiva da direção estão fora do local de trabalho para o exercício da representação. Todos os outros estão no interior das empresas. Né? Por que esse modelo é importante? Porque hoje um dos grandes problemas do movimento sindical, e aí tanto dos trabalhadores quanto dos empresários também, é a falta de representatividade. Para mim ser presidente do sindicato, primeiro eu tenho que ser eleito na minha empresa. Eu tenho que disputar a primeira fase da eleição, o comitê sindical de empresa, tenho que ser eleito lá, para depois postular a presidência do sindicato. Então, hoje é muito comum em sindicato de trabalhador, né, o presidente do sindicato, o secretário-geral, muitas vezes a empresa dele já faliu há muito tempo, nem existe mais, né, nem é funcionário mais, mas ele continua dirigindo o sindicato, mesmo não tendo empresa. E o mesmo acontece com os empresários também. Né, a empresa faliu há muito tempo, não existe mais, mas ele continua dirigindo o sindicato patronal. Então, no nosso modelo, isso não é possível. Tem que ter uma empresa, tem que estar vinculado a ela e tem que ser representativo. Né? Tem que passar pelas eleições. O TVTST especial de hoje apresentou os melhores momentos do Seminário Liberdade Sindical e os novos rumos do sindicalismo no Brasil, realizado pelo TST. E não deixe de acompanhar as decisões do tribunal no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real, acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST. Eu espero você. Até lá!